Bem-vindos ao Senta-te e Escreve. Este mês vamos falar sobre como construir uma série ou trilogia de livros e os diferentes tipos de ficção em série que vocês podem criar. Eu sou a Catarina. E eu sou a Inês. Então, existem vários tipos de séries que nós queremos abordar hoje. A primeira de todas será uma coisa mais ao estilo do Senhor dos Anéis, em que vocês escrevem, digamos, um só livro e depois decidem parti-lo em diferentes pedaços, não é? Que foi, no fundo, aquilo que aconteceu com Lord of the Rings do Tolkien. Neste caso, quer dizer, no fundo, vocês estão a escrever um só livro, portanto, não há nada de novo aqui, é só depois pensarem como é que querem dividir os pedaços de forma a que ainda faça sentido. Em que sejam narrativas fechadas cada uma delas. Em que tenha alguma satisfação no final do primeiro livro, para os leitores não ficarem completamente pendurados, mas que depois tenha abertura suficiente para vocês poderem continuar. Se bem que, quer dizer, não é um exemplo disto, mas pronto, às vezes cliffhangers são fixe, é um facto. É um método quase de fazer batota do género, e tal, tu agora tens que ler o próximo porque queres saber o que é que vai acontecer. Às vezes não são vocês provavelmente que decidem isso, mas são as editoras, que na verdade leem o livro e dizem isto é um livro muito grande para as pessoas lerem todos, vamos mas é fazer dinheiro e fazer 3 livros. Sim. Pronto, existe sempre essa hipótese. Às vezes até com séries de livros divide-se em mais livros. Exatamente. All the books. Sabes que o Dragons of Autumn, Spring e blá blá, a versão portuguesa tem 2 livros, cada livro em inglês. É como o Song of Ice and Fire. Em inglês, o primeiro e o segundo e o terceiro... Não, o primeiro e o segundo são um livro e o terceiro, o quarto e o quinto são 2. Já não tenho certeza. Há uma altura em que eles têm que dividir em 2 porque aquilo é bem grande. Em português acho que são todos 2 livros. Pois. Todos, tipo, de início ao fim. Portanto, em vez de teres tipo, sei lá, eu acho que tem ali 7 livros, tens tipo 10. Assim uma cena. All the money. Eu acho que é um bocadinho grande por aí, sim. Também descobri, agora pegando no próximo tipo de série que nós podemos falar, que é, digamos, a série ou a trilogia como nós a conhecemos, ou como o Harry Potter é uma... São 7, pronto, isso, yeah. É uma série de 7. Também pode acontecer vocês estarem a pensar, não, isto é claramente uma trilogia, e depois alguém dizer, não, nós queremos fazer 5 livros. Foi o que aconteceu com o David Eddings no Belgariad. Era suposto ser uma trilogia e depois a editora decidiu que não, queria 5 livros daquilo, portanto dividiu aquilo em 5. Pronto, está feito. Pode-vos acontecer. No entanto, não pensando ainda nisso, se vocês quiserem escrever uma série de livros, vocês podem pensar, digamos, em 2 formas. Uma é, digamos, aquilo que se é mais conhecido, como por exemplo no Wheel of Time, do Robert Jordan, que é terem, vocês iniciam a história já sabendo mais ou menos como é que a coisa vai acabar, como é que aquilo vai correr, e portanto todos os livros seguem essas mesmas personagens, e normalmente aqui estamos a falar de epic fantasy, regra geral. Ou então podem ter uma coisa que eu acho que é mais comum em romance, quer seja de fantasia ou urban fantasy ou assim, em que têm digamos, um grupo de personagens restrito. Se for romance, normalmente é sempre aos pares, não é? Tem aquele grupo de personagens e cada livro vai lidar com, tipo, certas personagens. Por exemplo, é muito normal nos romances, vocês têm, tipo, 6 pessoas, isso é uma trilogia, cada livro vai lidar com o romance de 2 dessas personagens. Mas, no entanto, contam uma história, porque há coisas a acontecer para além daquilo, tipo destruição total do mundo e coisas assim, se for de fantasia, que é o normal. Portanto, vocês podem pensar nessas duas coisas. Normalmente as séries, especialmente as séries longas, têm mais personagens, eu acho. E portanto vocês têm que dividir um bocadinho mais os capítulos. Mas ao mesmo tempo têm que pensar que vocês vão ter não sei quantos, como é que se diz? Linhas, não é? Arcos diferentes, de pessoas que estão em sítios diferentes, e aquilo tem tudo que estar sempre tudo a correr para o mesmo sentido. Pode não ser fácil. Por último, a última coisa que nós queremos falar em termos de séries são aquilo que nós chamamos os episódicos, que aqui normalmente estamos mais a falar tipo
cenas tipo crime, thrillers, mas que também podem envolver ficção especulativa. Por exemplo, o Dresden Files, que estávamos a falar há pouco, porque no fundo vocês têm uma personagem, vocês desenvolvem a personagem e o mundo todo, e depois é tipo, o que é que eu vou tirar para cima desta personagem desta vez para isto ser giro? Acho que é um bocadinho por aí. Sim. E portanto pode ser mais... Podem não saber muito bem onde é que aquilo vai dar. Acho que é um bocadinho o que nós estamos a querer dizer. A maneira como vocês, no fundo, conseguem distinguir entre os diferentes tipos ou de pensarem como é que podem fazer cada um dos tipos é vocês fazerem uma série de perguntas a vocês próprios sobre a vossa história. Por exemplo, conseguem ler a vossa história, os vários capítulos ou as várias partes da vossa história em qualquer ordem ou tem que ser feito do início até ao fim? Se vocês conseguem ler em qualquer ordem, então é provável que seja uma episódica. Ou seja, não, como por exemplo o Terry Pratchett, as aventuras no Discworld, vocês podem pegar no livro 30 ou no livro 2, não interessa. Quer dizer, ele de qualquer maneira há de introduzir as personagens todas que está a utilizar naquele livro. Às vezes há algumas referências muito tenues a outros livros, mas em geral vocês podem pegar em qualquer livro e ler. Por outro lado, se vocês precisam de ler de pegar no primeiro livro e de ler até ao fim, então estão a olhar para uma série mesmo, não é? Quer dizer, seja ou uma série ou uma história contínua. Portanto, não é uma coisa episódica. Outra coisa que vocês também podem pensar é que normalmente, se vocês pensarem, por exemplo, nos livros de Discworld ou no Dresden Files, que são coisas mais episódicas, os vossos heróis não têm propriamente um arco em que evoluem muito como personagem. Pronto. Enquanto que normalmente nas séries a vossa personagem principal, ou os vossos protagonistas no fundo, têm um arco de personagem e portanto vão ir do ponto A ao ponto B e vão evoluir porque, na sua história pessoal, digamos assim, nas suas personalidades ou naquilo que querem e que se conseguem ou se não conseguem. E por aí também podem ter uma noção. Normalmente naquilo que nós chamamos de episódicos, os vossos heróis não vão mudar muito. Os vossos heróis são assim, as coisas são-lhes atiradas para cima, vocês no fundo já sabem mais ou menos como é que eles vão responder, especialmente já leram alguma vez algum livro dessa série ou que tenha aquela personagem e portanto vai haver menos evolução da personagem. E nas séries não, normalmente as séries, vocês, quer dizer, Wheel of Time eu ainda li poucos, mas tu tens uma brutal evolução, não é? Tens de todos os characters e ele utiliza diferentes vozes em diferentes livros, portanto, quer dizer, aquilo é uma mistura, aquilo é, eu acho que ele tinha que ter tipo um quadro em casa, tipo, grande, daqueles grandes em que ele punha os personagens e onde é que eles estavam em cada altura, porque é a única maneira de ele manter aquilo. Eu sei que ele tinha, 200 caixotes, que foi o que ele passou ou que a esposa dele passou para o Brandon Sanderson para ele escrever os últimos. Sim. E ele teve que ler aquelas notas todas e tipo e acho que estava bastante bem organizado naquilo que queria fazer, tem que ser, não é? É porque tu não leste, mas aquilo, a quantidade de personagens que existem ali e ele pega muitas vezes em diferentes pontos da história, em coisas passadas, em coisas que estão a acontecer noutros sítios e portanto aquilo é uma rede muito intrincada de pequenas histórias que depois afetam-se todas umas às outras e tu não sabes que aquilo vai acontecer, mas tipo, ele quando te está a escrever já te está a conduzir as coisas de modo a que convirja tudo e depois tipo fechas pequenos arcos assim, tipo, é mesmo pronto, eu acho que está mesmo uma obra mesmo bem escrita porque ele consegue fazer este tipo de encadeamento de coisas sem perderes o fio à meada. Eu só li o primeiro, mas eles deixam de estar todos no mesmo sítio rapidamente, não é? Tipo, vão-se dividindo em diferentes locais. E mais, tu tens os 3 taverners, que são os principais, mas depois tens outras pessoas que são também fulcrais na história, que vão ganhando elas próprias foco ao longo da história toda. E então tu tens cada vez mais capítulos que são passados em diferentes sítios, com diferentes pessoas a falar, já não são as mesmas, depois às vezes tens repetição de pontos de vista, visto de um lado e de outro, que é para tipo, te dar a sensação toda do que é que está a acontecer, e é tipo, pronto, eu gosto, né? Dá para perceber.
Para perceber, Inês. Eu por acaso também quero ver se consigo, mas quer dizer, é um investimento de tempo assim brutal, não é? Porque são 14, 15? 14 livros e nenhum deles é pequenino. Não, são todos grandes. Eu tenho os 4 primeiros e pronto, para chegar ao fim do primeiro. Mas eu não sei se cheguei ao fim do primeiro, vou ser muito honesta, porque acho que começámos a ler outra coisa qualquer para o especulatório, portanto a culpa é do especulatório, e eu não tive tempo para acabar e depois ficou pendurado. Eu já li, porque eu quando comecei a ler aquilo ainda não tinha acabado. Portanto, quando ele morreu, eu não estava mesmo a par com o último livro, mas estava muito perto. E então os últimos 3 livros eu não os li. Eu não li os últimos 3 livros. Ainda? Ainda não li os últimos 3 livros. Porquê? Porque agora eu voltei atrás, comecei a reler tudo. E depois aquilo já li já li para aí umas 3 vezes os primeiros 4 ou 5, e depois acontece sempre qualquer coisa que me faz parar de ler, e eu depois, quando volto outra vez, penso: se eu não ler isto, eu não me vou lembrar das coisas todas que aconteceram até agora, e eu não vou perceber o que vai acontecer a seguir. Portanto, não é uma daquelas séries que tu possas ler e passado algum tempo voltares a continuar. Sim. Convém-te estares a ler aquilo com alguma periodicidade para tu te manteres na cabeça o que é que aconteceu em diferentes pontos da história, porque senão não dá. Não. É uma cena complicada, mas é também, e digo-te já, não é uma coisa uniforme. Tu tens partes em que eu penso, mas depois tens outras partes em que tipo, tu pegas e tu continuas a ler e acabas o livro todo e tipo, ainda não tinha chegado a meio, mas de alguma maneira chegou até ao fim. Isso aconteceu-me com o Game of Thrones também. Com o Game of Thrones tem livros, bem, o primeiro é relativamente também o mais pequenino e lê-se bem porque é toda aquela introdução e não sei o quê. Eu achei que tipo, o segundo e o terceiro volume estão sempre coisas a acontecer, é sempre interessante. Aqui o problema é que tu estás sempre a trocar de personagem, todos os capítulos é uma personagem diferente, regra geral, e portanto tu tipo, estás aqui, agora saltas para uma pessoa que está do outro lado do continente e está a acontecer outra coisa, e portanto tu estás sempre a saltar de ponto em ponto. Às vezes são personagens que estão juntas, outras vezes não são. Mas, por exemplo, o 4º livro tem uma grande parte que é passada só com personagens em King's Landing. Para quem já viu a série, isto não é grande spoiler. E é bastante mais político, portanto tem, a meu ver, um bocadinho menos de ação do que os outros. Não há tipo dragões a fazerem cenas e não sei o quê. É tipo pessoal magicar uns contra os outros. E eu demorei a conseguir chegar ao fim desse livro. Depois chegas ao fim, os últimos, sei lá, eu não sei quantos são, mas tipo o último pedacinho é tipo aquilo resolve e depois trocas de personagem e acontecem todas as coisas e é tipo, oh meu Deus, quando é que vem o próximo? E depois foi esperar mais não sei quanto tempo e depois veio o próximo e agora estamos à espera estes anos todos, não é? Não vamos falar sobre isso. Não vale a pena. Mas pronto, isto tudo para dizer que efetivamente nestas séries de fantasia épica eu acho que é preciso ser uma pessoa, se isso for o vosso objetivo, é preciso ser uma pessoa organizada, é preciso vocês terem uma noção, eu acho que vai ser mesmo preciso ser um outliner, porque eu acho que tu não fazes, quer dizer, vocês podem escrever aquilo tudo tipo Discovery Writers, como nós já falámos, mas depois vão ter que chegar ao fim e vão ter que rever tudo e porque descobriram coisas, olha, afinal isto também acontece, agora eu tenho que fazer com que isto entre nesta linha, e isso pode não ser fácil. Eu acho que normalmente o pessoal que faz estas séries épicas é mais tipo, decide logo a priori, ok, isto acontece, esta personagem tem este arco que se intercala com este, porque senão vai ser muito difícil acontecer, sim. E juntar tudo, não é? Tipo, sim. Decide ficar tudo coeso, que é o problema de porque depois ficam, além de ficarem pontas soltas, que os vossos leitores provavelmente não vão gostar, existe também o facto de que a vossa história depois não soa a uma história mais que seja fidedigna e cativante. Porquê? Porque não sabem muito bem para onde é que estão a ir e o leitor começa a sentir-se um bocado enganado de estar aí numa direção e depois mudarem para outra qualquer. É um facto. Há surpresas que são boas para os vossos leitores e há outras que vocês acham, não, isto é bem da ficha, eu vou escrever sobre isto, mas depois afinal não é sobre isto, é sobre não sei o quê. Isso pode não correr assim tão bem, ok? Por exemplo, alguém que claramente consegue fazer isto é o Brandon Sanderson. Quando tu lês o primeiro Mistborn, aquilo é tipo um heist. Portanto, eles juntam uma equipa, cada um, é mesmo tipo a Ocean's 11, cada um tem a sua cena para derrotarem o mal da fita. E depois, quando aquilo acaba,
spoiler alert, o gajo que o Deb, tipo, Principal, o morre. cérebro daquilo tudo morre de propósito, faz parte do plano, ele simplesmente não contou a ninguém. E depois há toda outra cena, porque afinal há ali uma pessoa que é tipo, The Hero of Ages e não sei o quê, e depois tens uma trilogia inteira sobre derrotar um Dark Lord que no fundo era uma pessoa boa que foi numa quest e que foi, tudo correu mal, tudo aquilo que podia correr mal. E quando chegas ao final da trilogia descobres, espera, isto é uma trilogia, agora vai haver outra trilogia passado tipo 300 anos e depois vai haver outra trilogia passado, eu acho que é ainda mais no futuro, ou é no passado, não sei. Eu sei que ele tem pensado 3 trilogias à volta naquele mundo. E depois ainda descobres que todo o universo, os outros livros do Brandon Sanderson também estão no mesmo sistema solar, mais ou menos. Ok, E tudo o Cosmere. Portanto, há personagens que viajam entre planetas. Eu vou ser sincera, eu ainda não li o suficiente nos fóruns, há fóruns sobre isto, mas há personagens que aparecem em diferentes livros que não são da mesma série. Por exemplo, o Mistborn é uma trilogia, não é? E tens coisas passadas nesse mundo. E depois tens, por exemplo, agora o Way of Kings, que eu não me lembro agora do nome da série, que acho que o Way of Kings é só o nome do primeiro Não sei. livro. E para não estar a mentir, o meu amigo Google vai-me dizer. Mas a ideia é que é passado noutro mundo completamente diferente. É o Stormlight Archive, exatamente, que é a nova série dele. Uma das outras séries que ele está a escrever. Mas existem lá personagens que aparecem no outro lado. Nem Mistborn? Sim, mas não, ou seja, não têm sequer o mesmo nome. Aquilo, acho que no fundo aquilo são seres que conseguem, estás a perceber, viajar. O que é tipo... É o Terrisman. É o mordomo. O Sazed. Por acaso acho que não. É tipo... Porque ele... Eu honestamente não sei exatamente. Eu já vi fóruns sobre isto em que falavam em que tipo, há uma personagem que aparece, tipo, por exemplo, no Stormlight Archive, que dizem não, mas de certeza que ele é a mesma pessoa que aparece. Mas são coisas pequeninas, normalmente. Não são personagens muito importantes. Mas, ou seja, aquilo está tudo, no fundo, interligado, porque aquilo é tudo o mesmo sistema. É estranho, não sei. Okay. Eu tenho que investigar. Isto é curioso, mas ao mesmo tempo também não gosto de perder muito tempo, às vezes, a estudar estas coisas, porque parece que perco um bocadinho o enjoyment do livro. Se estiveres a analisar, se calhar é este que faz não sei o quê. Pronto, há pessoal que curte bem. Eu honestamente não é a minha cena, mas nada contra. Ok. A outra maneira que vocês têm de fazer isto é vocês começarem por escrever, na verdade, um standalone book que vos introduz todas as vossas personagens e o mundo e etc. E, portanto, dá-vos logo uma base e depois vocês, a partir daí, desenvolvem um outline para o resto das séries e começam a partir daí com as coisas todas muito mais a desenvolverem-se e a fazer o resto da história que é a história mais juicy em que eles existem. Provavelmente têm uma campanha épica que vão fazer qualquer coisa. E desta maneira vocês têm uma boa base para onde podem perder tempo a explicar as vossas personagens, os interesses, as flaws, os pontos fortes. E depois podem dar na mesma, se quiserem, podem fazer ou uma coisa mais episódica ou podem fazer uma série mesmo em que eles têm depois crescimento e vão mudando ao longo do tempo. Aqui vocês também têm que tentar, depois de, digamos, mostrarem o vosso primeiro livro, digamos assim, aos vossos leitores, vocês têm que tentar perceber pelo feedback e aqui, tipo, terem alpha readers e beta readers, etc., que vos possam dar opiniões, ou um grupo de leitura que leiam e deem opiniões honestas sobre a vossa história. Vocês têm que tentar identificar o que é que os vai trazer de volta, ok? E o que é que eles não sabem que querem, mas vai ser a cena que eles vão adorar nos outros livros, porque depois vocês não podem estar sempre a dar-lhes a mesma coisa, não é? A história tem que evoluir, mas ao mesmo tempo não podem dar uma coisa completamente diferente, porque senão vai ser completamente diferente do primeiro livro e não vai haver ali nada para aqueles leitores gostarem. Portanto, é sempre um jogo de equilíbrio. Têm sempre que tentar agilizar as duas coisas. Estou a tentar pensar em mais séries de livros que nós tínhamos lido.
e que possam... Existe, por exemplo, o Magicians que eu estou a ler agora, que tem a série de televisão, em que o primeiro livro é do ponto de vista de uma personagem. E eu ainda não li o segundo, mas o que consta é que o segundo livro é a mesma história do ponto de vista de outra personagem, que está, tipo, um bocadinho fora. E o terceiro livro acho que é uma coisa completamente... Acho que depois juntam tudo e depois está outra vez toda a gente junta. Fala a pessoa que ainda só leu o primeiro, ok? Eu estou a ler a série, mas já sei que a série não é igual àquilo que está nos livros. Ou, por exemplo, o Hitchhiker's Guide to the Galaxy também é um bocadinho diferente, porque no fundo tu tens... Quer dizer, não é propriamente aquilo que nós chamamos de fantasia épica, são relativamente bem mais curtos do que outros livros de séries que nós estamos a pensar, são bem mais pequeninos, mas no entanto, tu tens aquele grupo de personagens, no primeiro livro tem aquela evolução de a Terra é destruída, não sei o quê, e eles pedem boleia, encontram e fazem coisas para encontrarem a resposta a tudo e mais alguma coisa. E depois os outros seguem o mesmo grupo de personagem, mas aquilo, a meu ver, é um bocadinho mais random, no sentido em que tu não antevês quando lês um livro para onde é que aquilo está a ir. Enquanto que, por exemplo, uma coisa como Wheel of Time, eu só tendo lido o primeiro, quer dizer, dá para perceber para onde é que certas personagens estão a encaminhar e não sabendo o que é que acontece a seguir, vês mais ou menos, claro, este vai ser o não sei o quê, esta pessoa vai ter que evoluir para isto ou para aquilo. Pronto, o Hitchhiker's Guide é um bocadinho... É mais random. Mas ele utiliza tal estratégia. Ele, o primeiro, é a base deles. E depois a seguir é que vais seguindo o resto das coisas. Sim. É um bom exemplo, acho eu, do que é que poderia ser assim uma coisa deste género. Sim. Vocês também têm séries, como uma série que eu também me lembro que é gira, apesar de já estar... Acho que já estão a escrever demasiados livros, mas pronto. Há uma série que é o Fever, da Karen Marie Moning, é Urban Fantasy, passado na Irlanda, e há claramente um arco, porque a história começa com... É literalmente o primeiro capítulo, portanto não é spoiler. Com a irmã da personagem principal é assassinada na Irlanda e, portanto, ela vai para Dublin para tentar perceber o que se passou e descobre supernatural beings e caos, morte e destruição. E, obviamente, que aquilo tem que acabar mais ou menos com uma resolução desta threat sobrenatural. Sim. No entanto, uma coisa que ela faz... que eu não sei se aconselho a que as pessoas que estão a começar façam, todos os livros acabam no cliffhanger. Literalmente, tu chegas e tu viras a última página, percebes que acabou e literalmente gritas e tiras o livro para o lado da sala, porque é de género, como assim tu não vais dizer o que acontece aqui? É literalmente do género, ela abre a porta, tipo coisa assim, abres a porta, aparece um monstro. Dana, acabou o livro. Agora esperas 1 ano e tal pelo próximo. E tu ficas... Como assim? É mais ou menos a maneira como acabou o do Game of Thrones, em que o último capítulo do Jon Snow é que ele vira-se e é esfaqueado. E tu ficas... Quer dizer, quem já viu a série... Lamento, spoilers. Quem já viu a série já estava... Tipo, só tens que esperar uma season, mas para quem teve que ler os livros teve que esperar muito mais do que uma season para saber se afinal o homem vivia ou não vivia. Quer dizer, Jesus. E ali ela fazia isto todos os livros. Ao ponto de, honestamente, ser um bocado irritante. Eu li os 3 primeiros de enfiada que já estavam publicados, mas os outros a seguir foi tipo arrancar cabelos um bocadinho. Portanto, se calhar não é... Quer dizer, é um bom plot hook para as pessoas lerem o próximo, porque vão querer ler, pode nem sempre ser bom, é preciso saber fazer. Por exemplo, o 50 Shades of Grey faz uma coisa do género e... Pronto, não, claramente não é bom. Também tens um que é do GRLA Modacit. Ok, sim. Que é da Legacy Chronicles, acho eu. Sim. E tipo, o gajo... basicamente aquilo é a história de um gajo que é tipo um pastor que depois vai ser... que é drafted para o exército, para uma luta, e depois descobre que na verdade ele tem umas cenas assim especiais que o fazem tipo XPT ou lagartixa. Pronto, e é isto. Eu não vos vou dizer mais nada acerca disto, porque senão estraga-se o filme. Mas o primeiro livro serve para tu introduzires efetivamente todas as personagens, sendo ele a personagem mais principal e é tipo aquela que tu segues mais. Mas tu, quando acabas o primeiro livro, em termos de história, tu, apesar de teres... E eu inicialmente não percebi porque é que me ofereceram este livro. O que é isto? E tipo, li e depois fiquei hooked completamente. E tipo, acabei o livro e ao pensar na cena, o livro não tem uma história
por aí além. A história é tipo muito pequenina, mas toda a descrição de que ele faz, todas as interações entre as pessoas, o gajo tipo a fazer os raciocínios dele para conseguir pensar como é que se vai safar desta e etc., dá-te uma base muito boa para como é que ele pensa, como é que a coisa acontece, qual é o ponto. E quando tu acabas o primeiro livro, ele está tipo num sítio tipo a ir fazer qualquer coisa tipo grande e tu pensas, como é que está o próximo, seu filho da mãe? E depois, quando começas a ler o segundo, ele está aí, começa mais ou menos no mesmo sítio onde parou, e que aí tu tens uma progressão de história muito maior. Portanto, quer dizer, ele claramente, o primeiro livro utilizou como uma base inicial, deixou-o pendurado, para depois fazer uma progressão de história, em que também existe algum crescimento do personagem principal, mas a progressão de história é muito maior e muito mais paced do que o primeiro livro. O primeiro livro é muito slow, muito tipo... É literalmente aquilo que estávamos a falar. Serve de introdução, tem a base do mundo e da personagem e depois faz a progressão rápida. Pois, eu também me lembrei que uma série que faz várias coisas ao mesmo tempo também é as Crónicas de Nárnia, em que tu tens alguns livros que seguem as personagens, mas outros que não. E ainda por cima, tipo, o primeiro livro é a criação do mundo, mete personagens que não aparecem em mais sítio nenhum. Parecem outra vez no último. Sim, pronto, o último não conta, que eu não gostei do último. Por acaso também o tio onde está o guarda-fatos é o puto. Pois é, sim, tens razão. Sim, mas não aparecem com a muito, ideia, não aparecem com sabendo e voltando tudo. outra vez, exatamente. Depois tu tens, portanto, o primeiro tem umas personagens, depois o segundo tem os 4 irmãos que nós conhecemos, para quem já leu os livros ou viu o filme, e o terceiro tem os mesmos 4 irmãos. Depois passas para aquele do rapaz e do cavalo, em que eles aparecem tipo assim de vislumbre lá pelo meio. Depois passas para aquele em que só vêm os dois mais novos. Exatamente. E o outro a seguir... depois a seguir tens... Não tem... O outro a seguir faz o quê? Depois a seguir tens o Eustácio e a outra bacana. Ah, pois é. E a outra... Jennifer Jelly... Já me lembro. A outra bacana que também ele não gosta dela e não sei o quê. Que vão tentar salvar o que é o Trono de Prata. Exatamente. Vão tentar salvar o príncipe que desapareceu. E depois o último aparece-te, é o final, que é a última batalha, em que tu tens tipo o macaco e o burro que se mascara de Aslan e que começa a semear discórdia, que acho que é o Eustace e outra vez a mesma bacana a voltar, mas depois no fim acabam por vir todos na mesma. Sim. Portanto, e a ideia também é gira, é que no segundo livro eles começam os 4 miúdos, depois supostamente ficam adultos em Nárnia, depois voltam, saem miúdos outra vez, e depois no terceiro, acho que é no terceiro que eles voltam lá, depois no rapaz e e o seu cavalo, já tipo, eles aparecem lá mas adultos, portanto aquilo claramente a timeline é um bocadinho diferente, portanto faz várias coisas. E no Magicians, há um livro que eles leem, que é os livros de Fillory, em que acontece um bocadinho tipo aquilo que acontece em Nárnia, que é tipo, são dois ou 3 irmãos, acho eu, que vão, depois voltam, depois já só vão os dois mais novos, depois voltam, depois já só vai, tipo, um bocadinho assim nessa onda também. Também é uma possibilidade... Gil, é o nome da bacana. Gil? Gil. Ok, sabes que eu não me lembro. Bem, eu tenho muito presente os primeiros e muito pouco presente os últimos, até porque eu não gostei do final. Portanto, para mim isso não existe. É tipo as prequelas de Star Wars. Do not exist. Mas pronto, ou seja, há diferentes maneiras de vocês fazerem séries, diferentes formas, um bocadinho para todos os gostos e para aquilo que vocês quiserem experimentar. É por aí. Vocês podem sempre experimentar fazer o que quer que seja. Talvez não uma epic fantasy de 10 volumes não seja a melhor ideia para começar. Mas mesmo assim, se vocês quiserem, força. É só terem mais ou menos uma consciência do que é que estão a fazer e para poderem adequar a vossa escrita e a maneira como constroem a vossa série de modo a que seja adequada àquilo que no fundo vocês querem escrever. Não vão tentar fazer uma coisa que seja por episódios em que não há crescimento nenhum de personagens para fazer uma série daquelas longas
que é suposto haver tipo uma batalha final tipo XPTO ao Lagartixa, porque senão, primeiro de tudo, os leitores podem ir ao engano, não é? Tipo, e depois não vão gostar. E depois vai ser muito mais difícil para vocês construírem uma coisa de forma a que haja efetivamente uma batalha final, que assim tipo brutal e que Sim, seja para, uma tipo, conclusão. escalar Exatamente. a ameaça vai ser mais complicado. Da mesma forma, se vocês quiserem fazer tipo uma cena com 40 plotlines que vão todas dar ao mesmo sítio, força, estejam preparados para fazer revisão como se não houvesse amanhã quando chegarem ao fim, porque é basicamente o que vão precisar. É um bocadinho Sim. por aí. Então agora, sentem-se e escrevam.